Olá, turminha, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de língua portuguesa. E na aula de hoje, nós vamos falar sobre uma parte da gramática que muita gente acha indecifrável. É difícil, é como montar um quebra-cabeça. Bom, vocês vão ver que não é tão difícil assim. Na verdade, é só reparar a estrutura. Isso mesmo, nós estamos falando do verbo e vamos falar um pouquinho também das formas nominais do verbo. Mas o que isso tem a ver com a foto aí do Empire State, lá na ilha de Manhattan? E observem bem a imagem e vejam que para manter um prédio desse de pé, é necessário uma boa estrutura, assim como todos os outros prédios à volta dele. Sim, nós estamos falando de estrutura. O que isso tem a ver com o assunto verbo? O verbo ele também possui uma estrutura. E o que leva muita gente a cometer alguns erros é o desconhecimento dessa estrutura. Nós vamos lá. Como é um verbo por dentro? Vamos investigar um verbo a partir do seu interior. Olha aí a nossa página. Nós temos aí as três partes em que um verbo ele se divide. Radical, que é a raiz, é ali que tem o significado do verbo. A partir dali nós conseguimos formar várias pessoas verbais, trabalhar com vários modos, vários tempos, mas tudo começa com o radical. Depois do radical, nós temos a vogal temática. É ela que vai me indicar a qual conjugação pertence determinado verbo. E seguindo a vogal temática, nós temos a desinência. Essa desinência ela vai me dar aí as pessoas, os modos e os tempos. Então, se você conhece a estrutura do verbo, como ele é formado, você não vai ter dificuldade na hora de conjugar. Mas como isso acontece? Vamos analisar aqui a estrutura do verbo cantar. Bem simples, né? Está até no infinitivo. Então, nós temos ali o radical cante. A partir desse radical, o que eu anexar a ele, eu posso formar aí a pessoa verbal que eu quiser, no tempo que eu quiser, no modo verbal que eu quiser. Mas perceba que o radical sozinho não funciona. Eu preciso da ajuda da minha vogal temática. Lembra que eu falei que a vogal temática, ela vai dizer para você a qual conjugação o verbo pertence? Porque você tem cantar, você tem aprender, olha o E aí. Então, nós temos uma outra vogal temática, nós temos partir, outra vogal temática, olha o I aí. Nós temos o verbo por também, olha aí, outra vogal. Então, perceba que a vogal, ela vai dar para você o tom da conjugação. Você consegue identificar a que conjugação o verbo pertence. Ela não está ali só para isso, ela faz uma junção. Ela liga o radical à desinência. E para que serve a desinência? A desinência, no caso ali, o R, está no infinitivo. Costumo dizer que o verbo no infinitivo é do jeitinho que ele nasceu. Do jeito que você procurar no dicionário, cantar, falar, estudar, brincar, descansar, partir, interagir. Do jeitinho que ele tiver no dicionário, tá lá, desinência no infinitivo. Mas claro que nós poderíamos ali anexar outras coisas. Cantarei. Se eu anexo ao cantar o cantarei, olha quanta informação. Quanta informação a desinência é capaz de me dar a respeito de um verbo. Se ao invés de cantar, eu falo cantarei, eu estou dizendo quem é a pessoa do meu discurso, que sou eu. Eu estou dizendo quando a ação vai ocorrer, se ela já ocorreu ou se ela está ocorrendo. Cantarei é uma ação futura. E eu posso dizer também como isso vai acontecer, em que modo essa ação se apresenta, como a ação se comporta. Eu estou falando do imperativo? Estou falando do modo subjuntivo ou do modo indicativo? Então, para isso é necessário conhecer a diferença desses três modos verbais. Cuidado para não confundir modo com tempo. Tempo verbal é a época em que a ação ocorre. Modo verbal é como essa ação se apresenta no tempo. Beleza? Mas voltando aqui. Radical, vogal temática, desinência. Verbo cantar, se fosse cantarei, o fato de eu acoplar ali uma outra desinência já me daria uma outra informação a respeito desse verbo. Bom, básico de verbos nós vimos. Agora nós precisamos saber que os verbos eles também possuem formas nominais. Já ouviram falar disso?
O que são formas nominais? Na língua portuguesa nós temos 3. Estão aí na página. O infinitivo, o gerúndio e o particípio. Calma, não se assustem. O infinitivo ele pode ser apresentado de forma pessoal ou impessoal. E tem uma dica, ele pode assumir a função de um substantivo. Como assim, professor? Não estou entendendo nada. Vamos chegar lá. Gerúndio pode ser simples ou pode ser composto. O gerúndio é bem famoso porque algumas pessoas já usaram gerundismo, né, que é um desvio dessa norma padrão. E em algumas situações o gerundismo virou até piada. Então, ele pode ser simples, composto, e ele pode ter a função de um advérbio. E, por último, a última forma nominal que nós estamos vendo é o particípio. O particípio pode ser regular ou irregular. Isso causa uma confusão danada, porque muitas pessoas percebem que os verbos, quando são irregulares, fica muito mais difícil para você fazer uma conjugação desse verbo. Porque à medida que você muda a pessoa do discurso, a conjugação dele sofre alteração. Você sofre alteração no radical do verbo. Pensa lá, né? O radical, justo a raiz, sim, sofre uma alteração. Por isso ele é irregular. Então, nós temos ali, isso no caso do verbo. Agora, nós estamos falando de formas nominais que também passam por irregularidade. O particípio pode ser regular. Quando a gente fala de regular aqui, gente, é constante, tá? Não quer dizer certo ou errado. Irregular aqui, irregularidade não quer dizer uma coisa errada, quer dizer uma coisa inconstante, ou que sofre alteração. E o particípio ele pode assumir a função de um adjetivo. Opa, muita informação, né? Guardem o seguinte. Primeiro vocês viram como é que é a parte interna de um verbo. As partes em que ele se divide. E bem básico, um verbo no infinitivo. Cantar. Agora nós estamos vendo que existem 3 formas nominais na língua portuguesa. Infinitivo, gerúndio e particípio. Guardem essa informação. Nós acabamos de ver que o gerúndio, o infinitivo, o particípio, eles assumem função de classe gramatical. Opa! Verbo. Então eu tenho outras classes gramaticais. Como assim? Bom, vou dar um exemplo. Vamos ver um gerúndio aqui na próxima página. Chovendo, iremos embora. Ora, nós acabamos de ver que o gerúndio ele pode assumir a função de um advérbio. O advérbio é uma circunstância. No caso aí, uma circunstância temporal. Chovendo, iremos embora. Surge a pergunta, quando iremos embora? Quando chover. Ao invés de usar o verbo no infinitivo, eu usei no gerúndio, chovendo. No momento em que estiver chovendo, no momento em que a chuva começar, nós iremos embora. Só para vocês terem uma ideia de como é simples identificar a função de uma forma nominal dentro de uma oração. Como identificar o particípio, o gerúndio e o infinitivo? Vocês já sabem que existem essas 3 formas nominais, dentro do nosso idioma. E já sabem também que cada uma delas assume uma função de uma outra classe gramatical. Mas como nós vamos identificá-las? Bom, esse é assunto para o nosso próximo vídeo. Então, aguardem as próximas aulas, nós vamos ver como nós podemos identificar particípio, gerúndio e infinitivo. E vamos ver também como isso é cobrado nos concursos, como isso aparece nas provas de concurso. Depois que vocês verem, vocês vão ver que é fácil, não tem segredo. O principal é você saber a base. Sabe o que é verbo, sabe da estrutura, já sabe o que é forma nominal. Agora nós vamos aprender a identificar essas formas nominais dentro das orações, dentro dos textos. E depois vamos ver como eles aparecem nas provinhas de concurso, ok? Então, aguardem os próximos vídeos, tirem proveito dessa aula, podem rever quantas vezes for necessário e pratiquem também com exercícios que vocês têm em casa. Ok, turminha? Nos vemos na próxima. Beijão a todos!